A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Edmar Simil. Eu recentemente tive uma revelação de Deus e eu pensei, né? Aqueles, né, recebem a revelação e já tentam assumir os passos, né? Sem esperar de Deus uma direção. Eu achei que essa revelação que Deus tinha me dado era para eu poder mostrar na prática o que seria uma igreja sadia. Mas aí hoje, quando eu estava orando, Deus me fez abrir em Jeremias 36. Em Jeremias 36 fala que Deus revelou para Jeremias que ele precisava escrever todas as revelações que ele tinha recebido de Deus até aquele momento. Ele chamou Baruque, que redigiu as revelações, e foi até o templo anunciá-las. Assim como Jeremias, eu venho aqui através desse vídeo anunciar uma revelação que Deus me deu. Nessa revelação, Deus me fez comparar, né? Comparou o governo de uma nação ao governo de uma igreja. Comparou os 4 presidentes que toda nação tem: presidente do STF, presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Ele comparou com esses 4 que são importantes para um país saudável, com os 4 chamados que nós temos hoje na Igreja de Cristo, que são pastor, profeta, mestre e evangelista. Deus me revelou que para uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja que tem comunhão com Ele, uma igreja avivada, é necessário que haja os 4 chamados, fortes e saudáveis. Eu gostaria que alguém me apontasse na palavra de Deus onde fala que pastor é acima dos outros chamados. Eu sei que muitos pastores vão concordar que não é. Esses pastores são cheios de unção. Mas, infelizmente, não é a realidade de toda a igreja de Cristo. Às vezes nós colocamos pastores no lugar de Cristo. Nós colocamos o pastor no centro da igreja, no coração da igreja, no ponto de maior autoridade, sendo que ele é um chamado entre 5. Ele é 1/5 do corpo de Cristo. Ele não é o corpo de Cristo completo. Nós ignoramos, né, 4/5, né, 4/5 do corpo e focamos somente em um, que é o pastor. Imagina o seguinte: o corpo de Cristo, o corpo de um homem. Eu quero que vocês olhem seus pés, suas mãos e considerem a sua cabeça como Cristo. Você olha para o seu pé direito, imagine que é o evangelista, que através do seu pé direito você vai andando e vai buscando pessoas que precisam ser salvas. Você vai para lá e vai para cá e vai buscando. Cadê as ovelhas perdidas? Ô Senhor, me ajuda a buscar as ovelhas perdidas. Esse é o evangelista. Seu pé esquerdo é o profeta. Muitas das vezes vai contra a corrente do mundo porque ele não quer seguir o mundo, ele não quer seguir, às vezes, doutrinas de igrejas, ele quer seguir somente a vontade do Pai. Ele tem comunhão com o Pai diária. Ele busca olhar somente para o trono, para o Altíssimo. E através dessa comunhão com o Pai, ele sabe a vontade do Pai e sabe revelar a vontade do Pai. O profeta não é aquele que vê o futuro. O profeta é aquele que sabe o que Deus quer na igreja em que ele está inserido. Ele entende que Deus colocou ele naquele lugar por um motivo. Entende que a vontade de Deus vai ser muitas das vezes proferida através da boca dele. Ele tem um coração aberto para Deus usar da maneira que ele quer que ele seja usado. Aí eu quero que você olhe para o seu braço direito, para o seu braço esquerdo.
Imagine que no seu braço direito você está segurando a palavra de Deus. Esse é o mestre, aquele que segura a palavra, aquele que faz questão que a palavra seja ministrada da maneira correta, que não haja desvio, que não haja falsa doutrina, que não haja deturpação da palavra de Deus. E você olha para o seu braço esquerdo, você vê o pastor segurando uma ovelha. Esse é o corpo de Cristo. Isso é uma igreja sadia. No momento que você atrofia seu braço direito, você já não tem mais um acesso mais profundo à palavra de Deus, e você fica suscetível a deturpações da palavra de Deus. Que o Espírito Santo vai usar um mestre com o coração aberto para poder revelar que aquele pastor está falando alguma coisa de errado. Que aquilo não vem de Deus, aquilo vem do coração do homem. Não que o pastor seja mau, muitas das vezes, por falar isso. Mas Jesus fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E através do mestre se permitir ser usado por Deus, que vai vir o conhecimento do Espírito Santo para a igreja. E você corta seu braço direito, a igreja perde esse acesso. A igreja passa a ser vulnerável. E olha que eu só pedi para ignorar uma parte do corpo de Cristo. Agora vamos cortar o profeta, aquele que busca ter comunhão com o Pai o tempo todo, aquele que busca saber a vontade do Pai acima de todas as coisas. O profeta não é aquele que olha para os homens, é aquele que olha para cima. Ele está sempre com o olho no Pai. Oh Deus, 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 Deus. Ele não para de olhar para Deus, não para de olhar para cima. Até o último suspiro de vida, ele vai olhar para cima e vai dar glória a Deus que está indo embora, porque aí ele vai poder olhar para frente, não mais para cima. E continuar vendo Deus. Aí você cortou o profeta. E não mais tem gente na igreja que sabe a vontade do Pai. E sabe que precisa apontar a iniquidade da igreja de Cristo. Precisa apontar o pecado da igreja de Cristo. E a igreja ainda fica ainda mais vulnerável à ação do maligno dentro dela. À ação do inimigo dentro dela. Aí você vai e tem um evangelista. Aí corta o evangelista. Arranca o evangelista fora. Não mais pessoas vão ser salvas, não mais pessoas vão converter, não mais pessoas vão proferir Jesus Cristo como Senhor Salvador. E o que acontece com o pastor, o único que sobreviveu? Ele vai ter que largar a ovelha, porque ele sozinho não consegue ensinar a palavra, fazer a vontade de Deus ser exercida e ganhar vidas para Cristo, além de pastorear um rebanho. Ele vai ter que largar a ovelha fora e sair com o único braço que tem, sair tentando com todas as forças avançar com o corpo de Cristo. Isso gera uma geração de pastores doentes, uma geração de pastores ruins de saúde espiritual, muitos pastores abandonando a Cristo porque não aguenta mais. Se você for evangelizar na rua, e o ID é para todos, o ID não é só para evangelista. O evangelista tem isso mais forte, mas todo mundo tem que exercer o ID. Mas se você for evangelizar na rua, tanto pastor, você vai ver enchendo a cara de cachaça e no pecado. É impressionante. Tem muita gente que entende mais de Bíblia do que a gente tem na igreja que está perdido no mundo. A revelação que Deus quer me dar, que Deus me deu, que eu estou querendo passar para vocês é essa. Um corpo sadio, um corpo de Cristo sadio. A gente precisa ter todos os chamados sendo exercidos na igreja de Cristo. Não somente um,
todos com força, todos com unção, todos sendo reconhecidos, eu digo até, por saber quem que é o profeta que Deus está sendo usado, está sendo usado por Deus naquela igreja. Quem que é o mestre que está sendo usado por Deus naquela igreja? Quem que é o evangelista que está sendo usado por Deus naquela igreja? Assim como o pastor, quem que é o pastor daquela igreja? A igreja tem que ser totalmente amparada em todos os lados, porque quando isso acontece, o foco sai do pastor, o pastor sai do centro, ele sai do holofote, ele perde o holofote. Com essa divisão entre quatro, o foco é apontado para o céu, o foco é apontado para Deus. O povo não olha para o pastor, o povo olha através do pastor. O povo não olha para o mestre, o povo olha através do mestre. O povo não olha para o profeta, o povo olha através do profeta. E o povo não olha para o evangelista, o povo olha através do evangelista. E vê Deus, que é quem importa numa igreja. É o único que importa numa igreja. É o centro de toda igreja. É o centro de toda a vida, de todo evangélico, todo aquele que profere Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu fico indignado. Eu acho que é algo que quem serve a Deus tem que sentir indignação. Que os outros chamados estão sendo sufocados. O porquê Deus não me revelou. Por que está sendo sufocado? Eu creio que seja uma ação do maligno para poder sufocar e apagar um pouco da chama do avivamento, da chama do fogo de Deus aqui nesse país. Mas se algo pode ser retirado dessa mensagem que eu estou passando aqui, é que seja qual igreja você for, seja como for, primeiro ore a Deus, ajoelhe onde você está, ore a Deus, busque uma direção de Deus, que tudo vem dele, tudo é por ele e para ele. Segundo, busque exercer o seu chamado, seja qual for. Não fica parado, só sentado, absorvendo. Achou uma oportunidade, pede direção para o pastor, que o pastor é quem vai pastorear, quem vai cuidar de você. A função dele é essa. Pede direção para o pastor, busque ser cuidado pelo seu pastor. Busque um evangelista da sua igreja, se tiver um evangelista forte, se esse for o seu chamado. Busque um profeta da sua igreja, seja qual for, se esse for o seu chamado. Busque o mestre da sua igreja. Pode ser o líder da escola bíblica dominical, que se você tiver, ou seja quem for, que é aquele que Deus chamou para ensinar a igreja, que tem aquele zelo pela palavra de Deus, aquele zelo inabalável pela palavra de Deus. Tem que ser cumprida como está escrito na palavra. E busque exercer seu chamado. Se for pastor, busque seu pastor pela segunda vez, terceira, quarta, quinta, até você poder estar dando esses passos e aprender a se abrir para o Espírito Santo te usar. Amém? Deus te abençoe, que seu dia seja glorioso. Amém. Fique com Deus.